Fique por dentro. Entrevista. E hoje nós estamos com a fisioterapeuta, a doutora Alice Correia. Vai conversar conosco sobre dores nos pés. Será que você que nos acompanha está sofrendo disso? Tudo bom, doutora Aline? Seja bem-vinda. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Transmundial. Tudo ótimo. Muito obrigada aqui, olha, pela leveza aí na voz, no bom dia. Eu acho que a doutora Aline não tem dores nos pés e acho que ela vai passar dicas aí importantes, porque ninguém quer isso, né? Doutora Aline, como é difícil, a gente percebe o quanto que o pé é importante quando a gente começa a sentir que ele não está lá muito bem, né? Com certeza, dores nos pés ninguém merece. Com certeza. Bom, e quanto às dores nos pés, o que pode gerar essas dores, né? Muita gente sofre disso atualmente? Olha, cerca de 85% da população brasileira diz sentir dores nos pés, sendo que 30% sentem uma vez ou decorrente, né? E as mulheres, elas sofrem 2 vezes mais do que os homens. E tem algum motivo para isso? Os sapatos, aí os saltos altos interferem? As mulheres é a questão do salto alto mesmo, né? Elas utilizam muito mais sapato inadequado que o homem. Então isso facilita. E também a troca, né? Usar muita sapatilha ou usar muito sapato de salto, então isso influencia também. Olha, bem interessante. Mas e fora essas questões aí externas, né? Que seria aí o uso, talvez, de um sapato inadequado. Daqui a pouquinho eu também quero te perguntar qual era o melhor indicado, né? Tem alguma questão também genética, alguma questão interna para que a pessoa sinta essas dores? Tem a questão hereditária, né? Que algumas pessoas têm tendência a ter um pé mais cavo, que seria um pé mais alto, com aquela curva na parte central mais alta. E tem outras pessoas que têm um pé mais chato. Então, essa alteração pode vir ao longo dos anos, ou mesmo ser herdado de pai, ela tem toda a influência se a pessoa vai ou não ter dores nos pés. Olha, que interessante. E quando a pessoa descobre aí, por uma questão hereditária, ela tem como tratar isso? Sim, com certeza. O tratamento seria alongamentos, exercícios e a utilização de palmilhas com sapatos adequados. Olha, bem interessante. Ou seja, primeiro passo, então, seria aí descobrir exato, né, o que está causando. Com certeza. E existem tipos de dores aí diferentes que podem dar no pé, locais diferentes também que essa dor aconteça? Os principais locais são o calcanhar. As pessoas reclamam muito, os tornozelos também, e aquela região abaixo dos dedos, que a gente chama de metatarso. E a parte do meio do pé também, né, que é o arco plantar. Certo. E também pode ocorrer algum tipo de dor no pé, talvez por um jeito errado de a pessoa estar caminhando, andando, fazendo exercício físico até? Com certeza. Tem pessoas que têm uma tendência a pisar um pouco mais para fora, tem pessoas que têm uma tendência a pisar mais para dentro. Então isso vai influenciar em toda a anatomia do pé e vai alterando a maneira com que a pessoa anda. Então ao longo do tempo ela pode ter um problema na articulação, ou ela pode ter um problema na musculatura, nos tendões. Então, ao longo do tempo vai aumentando. Mas desde criança a gente pode identificar problemas. Correto. E daí, no caso, quais são os tratamentos? Basicamente a utilização das palmilhas. Certo. E os exercícios físicos, alongamento da face plantar, fisioterapia, tudo isso. Bom, e tem dores que são leves, né, moderadas, e aquelas dores que são crônicas, né? E uma pessoa que está aí sofrendo de uma dor que talvez se repete dia após dia, né? A pessoa tem que correr, obviamente, para o médico, né? Tem gente que espera aí a dor ficar insuportável para ver o que acontece, né? Não pode deixar acontecer. Tem que identificar qual é o problema, porque quanto antes a gente descobrir o problema, melhor é o tratamento dela. E, doutora Aline, muitas pessoas falam, né, que tem, que tem esporão. O que seria isso? O esporão é como se fosse uma calcificação, que ele é localizado no calcanhar. O esporão, conforme a pessoa pisa muito forte naquela região do calcanhar, ela tem um impacto grande com o calcanhar, o próprio corpo começa a formar uma calcificação, e essa calcificação ela começa a bater na fáscia plantar, que seria a curvinha do pé. Ou seja, a dor é forte, né? Isso causa uma inflamação que também é chamada de fascite plantar. Muitas pessoas ouvem esse nome e não têm ideia do que seja. Então, esporão e fascite plantar, elas estão diretamente relacionadas. E, doutora Alice, no caso, o tratamento seria o mesmo que você já nos indicou ou seria um outro para quem possui isso? Basicamente seria
massagem as palmilhas. Correto. E daí tem aí um tempo para que essa dor passe, porque tem gente que convive com isso aí muito tempo, né? E acaba com problema, às vezes, para trabalho, mas às vezes até alguma questão, né? Tem gente que quer ir para uma festa, quer estar em algum local que vai precisar, né, de desempenho, às vezes num evento, no seu trabalho, e sente que a dor fica crônica, e às vezes a pessoa quer dar um jeito ali imediato. Quanto que demora para que isso passe? Aproximadamente após 15 dias da utilização da palmilha, você já começa a ver uma diferença. Então, isso já auxilia no caminhar, vai diminuindo a inflamação gradualmente. Mas com uns 15 dias você já começa a ver uma diferença. Com aproximadamente 1 mês, 2 meses, você já está se sentindo bem melhor e consegue fazer as suas atividades normalmente. E, doutora Alice, qual tipo de calçado que seria indicado para essas pessoas? Tanto para homens quanto para mulher, seria um saltinho aproximadamente de 2 dedos, então não pode ser um salto muito alto nem muito baixo. Tem que ser um sapato arredondado ou quadrado na parte da frente, mesmo as mulheres não gostando muito, né? Sim, e de preferência um sapato mais fechado. Sapatos muito abertos, eles dão instabilidade para o pé. Olha, então a pessoa acaba não conseguindo pisar corretamente. Quando você tem um sapato, por exemplo, como um tênis, você acaba amortecendo melhor o impacto e você acaba conseguindo caminhar melhor. Correto, olha, é interessante isso porque tem toda essa questão de moda, né, do sapato, o salto alto, né, aquele famoso escarpão para as mulheres, né, então tem toda essa questão, mas se influencia aí na saúde, né, dos pés que nos aguentam aí o dia inteiro, é importante mesmo tomar os cuidados e nem que seja aí sair um pouquinho da moda, usar aquele sapato quadrado, vale a pena, né, pelo alívio que a pessoa vai sentir. Não há problema de você utilizar um sapato salto, mas você não pode fazer disso um hábito. Então, normalmente, vai fazer uma caminhada, vai ficar mais tempo em pé, utiliza um salto mais quadrado, utiliza um sapato bico mais arredondado e vai para uma festa, você pode usar a sandália, você pode usar o sapato mais alto. Então, é questão de dosar. Correto, né? Tem que ter esse equilíbrio justamente, né, no que vai fazer, não usar aí um sapato que está prejudicando, às vezes até pela necessidade no trabalho, né, dependendo do caso, até conversar com o próprio chefe, explicar o que existe, né, que está sofrendo uma dor, porque é muito mais, aí vale uma pessoa bem concentrada, sem dores, né, do que apenas aí a vestimenta de acordo, né? Com certeza. E, doutora Alice, no caso das pessoas que quando vão dormir, sentem o pé queimando, eu acredito que seja uma coisa, eu sofro disso, mas acredito que seja algo que outras pessoas também devem sentir isso. O que seria? Qual a causa disso? Essa queimação, ela pode estar relacionada com alguma alteração vascular, né, que seria da circulação local do pé, ou ela pode ser mesmo o esporão, porque o esporão ele causa essa dor durante a noite e é muito comum que a pessoa, quando levante, coloque o pé no chão, ela sinta esse impacto também. Então, normalmente é o esporão que está dando o sinal. Que coisa não boa. E no caso, doutora Alice, no caso aí dessa queimação que você disse que também pode ser por circulação, tem ainda alguma outra indicação de tratamento? Basicamente, você vai fazer uma elevação das pernas, procurar um profissional vascular para ver como é que está a saúde dessa região e fazer exercícios físicos para ajudar a circulação, porque os pés eles estão muito longe do coração. Parece bobagem, mas é difícil para o coração bombear sangue até essas partes muito longe e depois voltar para o coração. Então, por isso, acaba ocorrendo os problemas de circulação. Olha, bem interessante mesmo. E, doutora Alice, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, que acredito que tenha ajudado aí muitas pessoas, você gostaria de deixar mais alguma dica para aquelas que estão aí com uma dorzinha, às vezes fogem do médico, mas a importância que é estar sempre aí analisando e não deixar que essa dor chegue a um extremo que depois fica mais difícil, né, o próprio tratamento. Com certeza. Ela tem que procurar um profissional para estar fazendo um exame da pisada. O exame da pisada normalmente ele é gratuito, então você pode fazer o exame para identificar os problemas e fazer a palmilha para poder prevenir e também tratar os problemas da pisada e as alterações dos pés. Hoje nós conversamos com a doutora Alice Correia, fisioterapeuta, falando aí com cuidado dos seus pés. Todos podem ter aí algum problema, nada melhor do que cuidar dos pés que nos sustentam aí o dia inteiro. Doutora Alice, muito obrigada e até uma próxima entrevista. Obrigada a você, Renata. Até logo. Até. Você está acompanhando Fique por Dentro no Bom Dia RTM.
Música